Ao contrário do que muita gente pensa por aí, você não precisa gastar dinheiro para tirar um podcast do papel. Nesse vídeo, jogo rápido, vou te mostrar 4 ferramentas gratuitas que vão te ajudar nesse processo, ferramentas que eu uso, que eu aprovo, inclusive estou usando uma delas agora para gravar o áudio desse vídeo. Vem comigo que eu te conto que ferramentas são essas e como elas podem te ajudar. Olá, se você não me conhece, meu nome é Bárbara Falcão, sou jornalista, mestre em comunicação e trabalho com rádio e com podcast há mais de 10 anos. Aqui no canal a gente fala de podcast, de comunicação, tendências, com dicas, estratégias, tudo para você fazer um podcast de sucesso. Fique à vontade para se inscrever no canal, para dar o seu like, deixar o seu comentário e também para conhecer o nosso e-book, o manual do podcast. O link está aqui na descrição do vídeo. Como eu disse, esse vídeo é jogo rápido, sem muita enrolação. Vou passar aqui para você agora 4 ferramentas gratuitas que vão te ajudar muito a tirar o seu podcast do papel. A primeira delas é o Audacity ou Audacity, depende de como você quiser pronunciar. É uma ferramenta muito simples, muito intuitiva. Vou mostrar aqui para você, vou colocar aqui na edição o layout aqui do Audacity. E ela faz um monte de coisa. Ela grava áudio, ela edita áudio e tem uma funcionalidade que eu gosto muito, que inclusive é como eu mais uso o Audacity, que é ele consegue captar o áudio do seu computador. Então, por exemplo, você quer fazer ali uma ligação no Zoom ou no Meet e quer captar o áudio, você quer fazer um podcast de entrevista com gravação remota, o Audacity pode te ajudar nesse processo. É só você configurar ele direitinho e ele vai passar a captar todo o som do seu computador. Uma coisa que eu costumo fazer para não ter erro é eu entro nessa reunião do Zoom, do Meet, enfim, de que plataforma for, pelo celular, coloco o fone do celular e deixo o computador só por conta de gravar essa reunião. Então eu entro no computador com outro usuário, ou até com o mesmo usuário, só que com tudo fechado, microfone, enfim, para não ter nenhum perigo de, tava usando o microfone do computador e aí por isso não gravou direito o som. Então deixe seu computador por conta disso, entre com outro dispositivo e aí você consegue gravar toda a conversa e não só isso, mas qualquer som que você reproduzir no seu computador. É um programa gratuito, né? E muito, muito fácil de mexer. Eu, particularmente, não costumo editar podcast no Audacity, mas eu conheço muita gente que faz isso, ele consegue, inclusive, trabalhar com mais de uma trilha, nivelar volume, tem os filtros lá para melhorar o áudio. Então, se você for com a cara desse programa, fique à vontade para explorar, porque ele pode fazer todo esse processo de gravação e edição de áudio sozinho, sem precisar de qualquer outro programa e sem precisar gastar dinheiro. Segunda ferramenta que eu uso, inclusive estou usando para gravar o áudio desse vídeo aqui, é o Reaper, enfim, você entendeu, né? E ele consegue trabalhar com muitas trilhas, né? Por exemplo, quando eu tô gravando um podcast com mais de uma pessoa, eu sempre gravo as vozes em trilhas separadas. Essa mesa de áudio que eu tô usando para gravar, essa interface, é uma Focusrite, e ela tem entrada para 10 microfones. Então, se eu quiser, eu consigo usar o Reaper para gravar em 10 trilhas diferentes, 10 pessoas diferentes ao mesmo tempo, e depois trabalhar com cada uma dessas trilhas de forma individual. Ele faz, assim, o que vários programas pagos fazem, exemplo, o Vegas, o pessoal usa muito, é mais antigo, mas o pessoal usa muito o Vegas. O próprio Premiere, né, que dá para trabalhar com áudio também. O Audition, que dá para trabalhar várias trilhas. São todos programas pagos e o Reaper faz isso muito bem. Eu, inclusive, conheci o Reaper quando eu fui trabalhar, quando a gente tinha um estúdio dentro de uma produtora musical. E lá o pessoal me apresentou e nunca mais eu larguei ele, porque ele é muito simples de mexer, ele é muito fácil e ele tem muitas funcionalidades. Então, você consegue trabalhar o volume ali, pegando uma trilha, aí coloca um pontinho, coloca outro pontinho. Eu não vou dar nenhum tutorial aqui, não é a intenção do vídeo de hoje, mas você consegue trabalhar o volume de forma manual, colocar fade in, fade out, enfim, fazer qualquer coisa que programas profissionais fazem. Eu, inclusive, conheço pessoas que trabalham profissionalmente com áudio, fazendo chamadas para rádio e que utilizam o Reaper nesse processo de montagem e de edição de áudio. Ele também tem vários filtros que já vem no programa, que você pode usar para melhorar o seu áudio. Então, esse é um programa que eu super indico e que também é gratuito. Detalhe, o Reaper, ele te oferece uma opção se você quiser pagar e ajudar os criadores e tudo mais, mas você tem a opção de sempre ignorar quando ele te dá esse recado. Então, você vai abrir o programa, ele vai falar, oi, você quer pagar, quer ajudar? E você fala, não, obrigada, e você continua usando normal. Ele nunca vai bloquear o seu acesso, como alguns programas fazem por aí. Terceira ferramenta. A terceira ferramenta tá aqui mesmo no YouTube. É uma ferramenta que eu adoro, que é a biblioteca de áudio do YouTube. Muitas vezes quem tá começando não quer assinar esses sites de trilhas sem direitos autorais,
reais, né? Porque geralmente, inclusive, você paga em dólar. Então, fica um valor puxado, você não quer investir nada, dá pra fazer sem investir nada usando essa biblioteca de trilhas do YouTube, trilhas que você pode usar à vontade no seu podcast. Pode usar, por exemplo, pra criar uma vinheta, pra fazer uma transição. Às vezes, se você quiser deixar ali no fundo do podcast inteiro, não tem problema. Eu, particularmente, não gosto muito, mas isso aí é questão de gosto. Então, a biblioteca de áudio de trilhas do YouTube é uma ótima pra você fazer esses projetos. Aí você pega, baixa a trilha e usa lá um desses programas que eu te indiquei pra edição de áudio. A parte boa é que eles estão sempre atualizando, então todo mês tem coisa nova, dá pra você ficar ligado ali pra não repetir muito as trilhas, ou então escolher um específico que vai fazer parte ali da identidade sonora do seu podcast. Enfim, são muitas as possibilidades e é uma ferramenta gratuita, super fácil de mexer. Se você digitar no Google Biblioteca de Áudio do YouTube, já vai aparecer lá, você clica e explora ali por gênero, por instrumento, até por humor do vídeo, é possível fazer isso. Tem várias opções ali na hora que você tá pesquisando e procurando uma trilha ideal para você. E por fim, a quarta e última ferramenta é a ferramenta mais versátil de todas essas que eu falei para vocês hoje. A gente tem aí o Audacity e o Reaper voltados para edição de áudio, tem a biblioteca de áudio do YouTube, onde você pode pegar as trilhas, e essa quarta ferramenta é super conhecida, que é o Anchor também. Depende aí da sua pronúncia, mas é a ferramenta do Spotify, o aplicativo do Spotify, que originalmente é um aplicativo de hospedagem de podcast, é um aplicativo gratuito, só que ele não faz só isso. Inclusive, eu confesso aqui que eu nunca parei de fato para ver todas as possibilidades do Anchor, mas ele faz tudo. Ele grava áudio, ele edita áudio, ele te dá a possibilidade de montar ali, ele tem trilhas específicas, ele também te ajuda na hora de fazer a arte do seu podcast, então ele te dá opções meio prontas, e aí você hospeda ele, a partir dessa hospedagem ele distribui para todas as plataformas, incluindo o Spotify. É um programa muito mão na roda mesmo, ele resolve tudo. Tem gente que consegue fazer um podcast do início ao fim usando apenas o Anchor, e o melhor de tudo, usando apenas o celular. Não precisa usá-lo no computador, dá para fazer no computador as coisas, mas no celular, inclusive, ele oferece mais coisas, oferece todas essas funcionalidades que eu falei. Então dá para você fazer tudo de forma gratuita. Com essas 4 ferramentas, eu tenho certeza que você consegue tirar um bom podcast do papel. Claro, aqui eu tô falando mais da questão do áudio, mas tem toda a questão do conteúdo ali no fundo, né, da pré-produção. A gente fala muito sobre isso aqui no canal. Fique à vontade para explorar os outros vídeos, mas pensando apenas nessa parte de gravação, edição e hospedagem, distribuição, né, colocar o seu podcast no mundo de fato, essas ferramentas são mais que suficientes para te ajudar a tirar o seu projeto do papel. A prova de que dá para fazer um bom podcast sem gastar muito dinheiro, sem muito investimento ou com investimento zero, como no caso dessas ferramentas que eu te apresentei nesse vídeo. Muito obrigada se você chegou até aqui, fique à vontade para compartilhar o canal com outras pessoas, para comentar, deixar o seu like e, claro, se inscrever também, né? Muitíssimo obrigada pela sua audiência, um beijo e até o próximo vídeo.